O machado ainda permanecia preso na mão do guerreiro, mas fazia dias que seu dono estava morto. O corpo continuava de pé, coberto por uma crosta espessa de gelo branco, como se o próprio inverno tivesse decidido transformá-lo em um monumento silencioso. A barba endurecida escondia um rosto deformado pelo último instante de terror. Os olhos permaneciam abertos. Dentro deles havia apenas gelo. Conan parou. O vento das terras do norte rasgava sua pele como lâminas invisíveis. Cada respiração queimava os pulmões. Cada passo roubava um pouco do calor de seu corpo. Na Ciméria, homens morriam lutando. Naquelas montanhas, morriam antes mesmo de compreender contra o que lutavam. Ele caminhou entre dezenas de cadáveres, mercadores de Asgard, guerreiros experientes, caçadores. Todos permaneciam onde haviam dado o último passo. Nenhuma espada havia sido desembainhada, nenhuma bolsa de ouro fora levada. As carroças estavam reduzidas a madeira esmagada. Aquilo não fora obra de saqueadores, nem de lobos, nem de homens. Conan ajoelhou-se. Sob a neve, encontrou uma marca. Não era uma pegada, era uma cratera, profunda o suficiente para esconder um cavalo inteiro. As pedras ao redor estavam rachadas, não pelo peso, pelo frio. Ele encostou os dedos na rocha. A dor foi imediata. Aquilo não era simplesmente gelo. Parecia sugar a vida. O cimério retirou a mão lentamente. Então as histórias eram verdadeiras. Quando criança, ouvira os velhos da Ciméria falarem sobre gigantes adormecidos sob montanhas eternas. Criaturas tão antigas que o mundo ainda não possuía nome quando elas caminhavam sobre ele. Conan sempre rira dessas histórias. Agora, não ria mais. O silêncio caiu sobre o vale, até o vento desapareceu. Foi então que ele ouviu. Tum, tum, tum. Um batimento, lento, profundo, como o coração de uma criatura enterrada sob quilômetros de pedra. A neve começou a deslizar, primeiro lentamente, depois em avalanches inteiras. Rochas desprenderam-se das encostas. Conan ergueu a espada. A montanha respirou. Uma rachadura percorreu o gelo, depois outra. A parede inteira começou a mover-se. Aquilo jamais fora uma montanha. Era uma criatura adormecida. Um olho abriu-se, azul, imenso, mais alto que qualquer torre construída pelos homens. Dentro daquela pupila existia apenas vazio, nenhum ódio, nenhuma fúria, apenas uma indiferença tão antiga quanto o próprio tempo. O gigante levantou-se. Toneladas de neve despencaram de seus ombros. Seu corpo parecia esculpido em granito, gelo e eras esquecidas. Quando inspirou, o vento voltou como uma tempestade. Conan correu. A mão colossal caiu sobre o vale. O impacto abriu uma cratera. A terra tremeu. Fragmentos de gelo voaram como lanças. Um deles atravessou o ombro do bárbaro. Outro rasgou sua testa. O sangue quente escorreu sobre a neve. O gigante continuou avançando. Sem pressa, como quem sabe que o tempo sempre vence. Conan rolou por entre pedras quebradas. Levantou antes que a dor pudesse dominá-lo. Outra pancada. O chão abriu-se sob seus pés. Ele foi lançado contra um penhasco. As costelas estalaram. O ar abandonou seus pulmões. Por um instante, enxergou apenas branco. Cuspiu sangue. Sorriu. Você é grande, mas também pode cair. O gigante respondeu apenas com outro golpe. A montanha inteira estremeceu. Conan correu entre blocos de pedra. Desviava por instinto. Cada ataque destruía um pedaço do vale. Nenhum guerreiro venceria aquilo pela força. Precisava pensar. Enquanto fugia, observava. O joelho direito da criatura movia-se diferente, mais rígido, mais lento. Ali, o gelo encontrava a rocha. Ali existia uma fraqueza. O gigante ergueu novamente o braço. Conan esperou. No último instante, mergulhou sob a sombra colossal. A mão esmagou o solo atrás dele. O cimério agarrou uma fissura na perna do colosso. Começou a subir.
O gigante tentou arrancá-lo, mas seus movimentos eram lentos. Cada passo fazia montanhas inteiras tremerem. Conan escalava como um lobo sobre um penhasco, cravou a espada na articulação, a lâmina penetrou, o som de pedra partindo ecoou pelo horizonte, o gigante rugiu, o rugido atravessou o vale e algo respondeu, muito longe, além das nuvens, outro rugido, depois outro. Conan congelou por um breve instante, não era eco, havia mais, muito mais. A criatura cambaleou. Seu peito rachou, uma luz azul surgiu entre as placas de gelo. No centro pulsava um cristal. Cada pulsação fazia o mundo vibrar. Era o coração. O cimério correu sobre o corpo do gigante. A criatura tentou esmagá-lo contra o próprio peito. Uma avalanche caiu ao redor. Conan saltou. Por um instante ficou suspenso entre o céu branco e o abismo negro. Depois desceu. Toda a força de seu corpo concentrou-se em um único golpe. O aço atravessou o cristal. O silêncio tomou conta do mundo. Então veio a explosão. Uma onda de frio absoluto espalhou-se pelo vale. O gelo rachou dos pés à cabeça da criatura. O brilho azul apagou-se lentamente. O gigante tombou. Seu corpo atingiu a montanha com força suficiente para abrir um abismo. Conan foi lançado dezenas de metros, deslizou pela neve até parar próximo à borda da enorme fenda. Respirava com dificuldade, levantou lentamente, olhou para baixo. O interior da montanha estava exposto, mas não havia apenas pedra. Havia uma cidade. Torres negras erguiam-se na escuridão. Pontes ciclópicas ligavam construções impossíveis. Escadarias largas o bastante para receber criaturas do tamanho do gigante. Estátuas gigantescas observavam o vazio. Nenhuma possuía rosto humano. Nenhuma parecia construída para homens. Conan permaneceu imóvel. Ali compreendeu uma verdade que nenhum sacerdote ousaria aceitar. Os homens acreditavam ser antigos. Não eram. Os homens acreditavam dominar o mundo. Não dominavam. Toda civilização era apenas um breve acampamento montado sobre ruínas muito mais antigas. Os reis erguiam muralhas. Os sacerdotes erguiam templos. Os sábios escreviam livros. Mas o mundo continuava existindo sem pedir licença a nenhum deles. O gigante não odiava os homens. Jamais os odiara. Eles eram pequenos demais para despertar qualquer sentimento. Era exatamente essa indiferença que tornava aquela criatura tão aterradora. Conan limpou lentamente a espada. O sangue congelou quase imediatamente sobre o aço. Olhou mais uma vez para a cidade enterrada. Sentiu vontade de descer. Descobrir quem construíra aquelas torres, quem esculpira aquelas estátuas, quem governara aquele império perdido. Mas algo dentro dele recusou. Nem toda porta precisava ser aberta, nem todo segredo precisava receber um nome. Algumas verdades existiam apenas para permanecer escondidas. Ele virou as costas. O vento voltou. A neve começou lentamente a apagar suas pegadas. Conan caminhava sem olhar para trás. Sabia reconhecer quando uma batalha terminava. Também sabia reconhecer quando uma guerra apenas começava. Depois de alguns minutos, parou por um instante. Uma sensação percorreu sua espinha, como se estivesse sendo observado. Não virou. Continuou andando, muito acima das nuvens. Outra montanha moveu-se. Uma camada inteira de gelo deslizou por sua encosta. Uma rachadura apareceu. Depois outra. Lentamente, um enorme olho azul abriu-se na escuridão. Depois outro. Depois outro. Não existia apenas um gigante, nem dois. As montanhas do norte eram um reino de titãs adormecidos. Conan nunca viu aquilo. Talvez tenha sido essa a única razão de continuar vivo. Enquanto desaparecia na tempestade, o vento levou consigo o último vestígio de sua passagem. Atrás dele, os gigantes permaneceram imóveis outra vez, confundindo-se com os picos gelados como haviam feito durante incontáveis eras. E o mundo dos homens continuou acreditando que aquelas montanhas eram apenas montanhas, porque algumas mentiras são necessárias para que a humanidade consiga dormir.
E algumas verdades são grandes demais para caber na mente de qualquer rei, sacerdote ou guerreiro, até mesmo na de Conan, o cimério.